Agora ela não quer entrar. Então, a Kira aqui está de hotel, mas para os efeitos vai simular um animalzinho que vem à consulta. Normalmente vem com o dono e eu costumo pedir ao dono para pôr lá em cima. Anda cá, anda cá. Oi. Só preciso próximo estar bem. Espera, calma. Então, normalmente quando um animal chega, nós devemos perguntar ao dono o que é que se passa, porque é que vem cá. Se for só uma consulta vacinal, como é que tem estado, se tem vômitos, diarreias, come bem, faz bem xixi, se tem algum comportamento anormal nos últimos tempos, se tem cocheado, se nós soubermos de algum problema que tenha frequentemente, perguntamos como é que está ou examinamos essa parte. E de resto a seguir, normalmente, a primeira coisa que eu faço, vocês podem fazer com uma ordem diferente, ausculto. E examino os olhos, inclusive, podes-te aproximar agora, se favor. Examina a terceira pálpebra. Como é que a terceira pálpebra se examina facilmente? Com o dedo de cima empurra-se um bocadinho o olho, com o outro baixa-se a pálpebra e automaticamente a terceira pálpebra sobe. Também se deve olhar para ver como é que estão os olhos. Se for necessário um exame mais aprofundado, usar realmente o aparelho para ver os olhos. Esta cadelinha é novinha, não tem sinal de catarata nem nada, não há razões para estamos preocupados. Está com um pouquinho de corrimento, este corrimento é transparente, não parece ser infecção, parece mais lágrimas que por algum motivo não estão a ser recolhidas, até porque ela tem os olhinhos um bocadinho de exoftalmia natural nela, mas isso pode dificultar a absorção das lágrimas pelo canal lacrimal. Depois vê-se os dentes, inclusive é aqui o dentinho de leite que nunca caiu, causa maior tártaro. É uma das coisas, se vocês virem um animal que tem dentes de leite quando já não deveria ter, falem com o dono, tentar que ele abane ou dizer-lhe que muito provavelmente o animal mais tarde ou mais cedo vai precisar de fazer destartarização e provavelmente arrancar o dente. Os donos muitas vezes não querem realmente arrancar o dente tão cedo, mas a maior parte das vezes vai ter que ser preciso. Ver a boquinha por dentro também é importante, se o animal deixar, nem todos deixam. Pronto. Depois, normalmente eu vejo os ouvidos, levanta-se a orelhinha, pede-se ao dono para segurar na ponta do focinho, para ele não rodar o focinho e não se aleijar, porque isto normalmente não dói, mas incomoda. Se ele rodar a cabeça de repente, vai-se aleijar. Calma. Está bem? É. Pronto, os ouvidos estão limpinhos. Se o animal começar a enervar-se e não houver razão para realmente examinar os ouvidos, mais vale deixar e não examinar. Depois, palpar a barriga. Tentar ver se há alguma massa, nem sempre é possível. Se eles forem muito gordos, por exemplo, ou se estiverem muito tensos, não deixam palpar. Mas ver se há alguma massa, alguma coisa assim. Sobretudo nas fêmeas, ver as maminhas, perguntar se é esterilizado ou não. Perguntar se não foi esterilizado quando é que foi o último cio. Se for um macho, esterilizar o pênis, apalpar os testículos. Ver o que eu estou agora a ver é os linfonodos, aqui os palprídeos, também se deve ver aqui, os submandibulares. Todos são os que sentem melhor, todos os outros normalmente não se sentem, se não se sentem é bom sinal. Também pode ser preciso ver o pulso femoral, normalmente o pulso femoral, como me indica, vê-se na parte femoral, com estes dois dedos, ou só este, tocar na parte de dentro da coxa, basicamente nesta veia aqui, mas do lado de dentro, por isso nesta veia aqui, com uma leve pressão, não é esborrachar a veia e também não pode ser leve demais para sentir o pulso. Se for necessário por algum motivo, às vezes há bloqueios das veias, pode-se sentir o pulso femoral ao mesmo tempo, nas duas, para ver se é igual. Então, como eu estava a dizer, sentir o pulso femoral ao mesmo tempo, vamos avaliando, quando se avalia só um lado também, mas quando é os dois é mais importante ainda, a frequência, o ritmo, a intensidade e
se faz ao mesmo tempo ou não, ou seja, a sincronicidade. Há casos em que, por exemplo, eles vêm com as patas frias e tudo mais, com tromboses, coisas assim, em que sente o pulso de um lado e não sente o outro, ou sente-se mais forte de um lado e não se sente o outro, etc. É uma das coisas que é para avaliar. Há mais sítios onde se pode avaliar o pulso, este é o mais importante. Entretanto, ela é boazinha, mas caso não fosse boazinha, podia ter que se pôr um assaio num animal. Não tenho uma fita aqui. Faz pausa. Esta menina é boazinha, mas caso eles não sejam bonzinhos, se nós soubermos que eles não são bonzinhos, o ideal é dizer ao dono para vir já com o animal assaimado, ou com medicação, como gabapentina, etc. Ou as duas coisas. Caso o dono seja daqueles, ele nunca mordeu, ele sempre foi, ele só quer brincar. Mas o animal está a olhar-nos de lado, já nos rosnou, mas vale prevenir que remediar. Não temos assaime, até porque eu acho que a fita é a nossa melhor amiga, a fita dá para qualquer animal, que não seja braquicefálico. Como é que se faz? Faz um nó, uma laçada, põe-se para baixo, põe-se no focinho do animal, aperta-se, passa-se atrás das orelhas e aperta-se o mais forte que a gente puder. E tal, o animal não vai conseguir respirar. O animal, tal como nós, respira pelo nariz. Nós não estamos a tapar o nariz, ele respira perfeitamente, não vai morrer por estar um bocado com a boca fechada e não nos conseguir morder. Está bem? Neste caso a gente vai tirar, coitadinha, que ela não precisa. Outra coisa, precisamos de deitar o animal. Depois vou mostrar com um animal maiorzito, não é muito grande, mas maiorzito. Eu peço normalmente ao dono para segurar a cabeça, para não bater com a cabeça. Agarra-se nas patas de lá e puxa-se. Está bem? Puxa-se para nós. Não me deixa, segura só a cabeça como eu pedi. Se noutras situações, por exemplo, para fazer algum exame, etc., podes deixar? O animal tiver que ser contido. Agarra-se sempre nas patas de baixo. Pata de baixo à frente, pata de baixo atrás. O pulso em cima do pescoço. O outro tanto faz, mas normalmente em cima do corpo. E estas patas de baixo são as mais importantes, são as que o animal usa para se levantar. Não largar estas, se pudermos evitar, claro. Porque são as mais importantes. Se tivermos que segurar duas patas ao mesmo tempo, pomos sempre pelo menos um dedo no meio. Não é agarrar as duas patas assim. Aleijamos muito o animal. E aleijamos a nós também, mas sobretudo o animal. É sempre um dedo no meio. Está bem? Linda. Depois, por exemplo... Então, há várias formas de tirar sangue. Eu, particularmente, como trabalho sozinha e também não tenho muita força nos dedos, normalmente gosto deste tipo de garrotes que se utilizam de acordo com o animal. Normalmente, estes para cães pequenos ou gatos, e estes para cães de médios para cima. Normalmente é pôr na patinha, apertar, e as veias não são para se ver, são para se sentir. Põe-se álcool e a veia basicamente está aqui. Eu não lhe vou tirar sangue a ela, eu depois vou tentar tirar a minha cadela, até porque vou aproveitar para fazer análises, mas pronto, vocês têm que ver aqui. Claro, esta cadela está a ser super cooperativa, muitas vezes eles estão aos pulos, não é o mesmo exemplo. Pus-me em posição para tirar sangue da jugular. Para tirar sangue da jugular, normalmente, eu sei, amor, é preciso levantar a cabecinha e tentar esticar o máximo as pernas, fazer pressão na entrada do pescoço, não levantes tanto. Depois a pessoa que estiver a tirar sangue, orienta a pessoa que está a segurar para, está aqui a jugular, para orientar melhor qual é a posição. Ela tem um ótimo jugular, porque também que tem, é fantástico. Eu não lhe vou tirar sangue, mas eu depois vou tentar tirar na minha, está bem? Pronto. Outro sítio que também podem, é a perninha, vamos deitá-la. Estas duas, infelizmente, a última até dá para usar a garrote, mas a da jugular não dá mesmo para usar a garrote. Temos sempre que ter alguém que nos segure bem o animal e que nós temos força no dedo. Nesta, eu consigo usar a garrote, se for necessário, por exemplo, porque eu faço muito com o dono e o dono não sabe fazer o que a minha colega está a fazer, mas basicamente ela pressiona
na parte de cima da veia e ela aparece aqui passado algum tempo e seria aqui que eu iria fazer as maldades. Podes parar. Acho que para já é aqui um bocadinho mariconça, mas é boazinha. Vais daí, vens para aqui. É da tia. Uma coisa que eu me esqueci há bocado. Nos cães branquicéfalos, ou que seja um pouquinho mais difícil de pôr, ou nos gatos, pode-se usar um colar isabelino para impedir que eles nos mordam. Ainda ontem fiz isso com um gato que me queria morder. Não confio em açaimes para gatos, porque os gatos conseguem nos tirar muito facilmente. Mas um colar isabelino funciona bem, está bem? Portanto, veias. Não tenham medo de pedir ao dono para rapar, se for o caso. Mais vale rapar e o animal, passado 6 meses, ter o pelo, do que estarmos aqui a picar para trás e para a frente. E eu, como é a minha cadela, vou dar autorização a mim própria para rapar um bocadinho. Estraga-lhe a tosquia, estraga. Não quer saber. Por isso, vocês rapam na zona. Eu normalmente rapo depois já ter posto o garrote, porque assim sinto a veia e é mais fácil saber onde é que é. Eu já tenho as coisas aqui preparadas. Menos uma. Ai, que maldade. Eu tenho sempre 2 tubos e duas agulhas. Não porque vou usar 2 tubos e 2 agulhas extremos, mas para ter a certeza que se eu precisar, tenho aqui perto. Uma coisa que eu faço, nem todos os colegas fazem, mas eu faço, eu dobro ligeiramente a agulha. Não dobro com os dedos, há colegas que dobram com os dedos, isso vai contaminar a agulha que vai exatamente para a veia do animal. Não dá esse efeito. Podemos causar uma septicemia, inclusive, claro que estou a ser exagerada, mas pronto. Usam a própria tampa da agulha para dobrar ligeiramente a agulha. Se tiver sido mais, usam a própria tampa da agulha para desdobrar um bocadinho a tampa da agulha. Põem álcool na zona. Queres que eu segure ou não é preciso? Não, é só segurar como estás a segurar. Sentem, então, a veia e tentam pôr o dedo ao lado da veia para ela não dançar demasiado. E com calma, muita calma, põem no sítio onde sentem a veia. Não é onde veem a veia, porque muitas vezes não se vê. E estes tubos são fantásticos. Se vocês tiverem que tirar com seringas e agulhas é um pouquinho mais difícil. Estes tubos são fantásticos porque têm vácuo. E assim que se vê um bocadinho de sangue, enche. Quando chega ao sítio certo, desligam, pressionam e tiram. Podes ficar a pressionar um bocadinho. Pedem ao dono para pressionar um bocadinho enquanto vocês tratam do tubo. Como viram, não precisa de segundo tubo. Calma. Mas pelo sim, pelo não, tenham sempre preparado a mais, porque podem precisar. Este não é um demograma, porque eu só vou tirar bioquímicas na minha cadela. Se fosse demograma, depois tinham rapidamente que fazer com calma, com suavidade, isto para misturar o EDTA que está lá dentro, não deixar coagular o sangue e assim não dá para fazer exames. Passado, pronto, vocês deitam a agulha fora, etc. Tudo que estiver contaminado com sangue, põem para os contaminados, pedem ao dono para tirar a mão e veem se há hemorragia, se há hematoma. Se houver, põem uma ligatura tipo esta, à volta. Não vou pôr porque não vou desperdiçar material, porque não há hematoma, não há hemorragia, não há nada. Entretanto, deram uma sugestão e eu vou seguir de vos falar um pouquinho, muito abreviadamente, dos tipos de tubo que há. Eu tenho estes tubinhos, como eu disse, que são fantásticos. E estes 3 são para a maior parte das coisas. Sim, não é este, é este. Ok, eu já volto. Então, deram-me a sugestão, e eu acho que é uma ótima ideia, de ver, assim, relativamente, muito resumidamente, para que é que serve a maior parte dos tubos. Então, normalmente nós precisamos tirar sangue para hemograma, para ver a constituição do sangue e quantas células há disto ou daquilo, e para bioquímicas. Por isso, em geral, os tubos mais utilizados podem não ser minimamente iguais a estes, mas são heparina e EDTA. Sendo que a heparina é para bioquímicas e o EDTA é, como eu disse há bocado, aquele que se mistura devagarinho para hemograma. Também pode ser como este, se vocês repararem, não sei se está para ver, mas este também é EDTA, ou seja, o roxinho ou cor de rosinha, há outro mesmo cor de rosa. É
para hemograma. Há um outro que também se pode usar para hemograma, mas é muito mais raro, que é o citrato. O citrato acho que é verde, mas não tenho a certeza. Para bioquímicas, se não tiverem este de heparina, pode-se fazer, ou para outras coisas, como por exemplo a titulação de anticorpos, pode-se fazer com um tubo limpo ou de sérum. Este, apesar de ser sérum, acho que é exatamente tubo seco na mesma. Ou seja, um tubo que não tenha nada. Basicamente, o sangue vai se separar sozinho, em plasma e em células, e a maior parte das análises, das bioquímicas e dos anticorpos, essas coisas, são feitas na parte sobrenadante, na parte do plasma. Podes parar, que a seguir. Então, vamos mostrar a minha cadelinha, que é mais mariconsa, que eu vou aproveitar para ver as glândulas, para vos mostrar como é que se vê as glândulas anais da forma mais eficiente. E como é que a glândula anais, e ela é mariconsazinha, não sei como é que vai reagir, por isso, mais uma vez, um nó para baixo, põe-se no focinho. Se for preciso, pedem aos donos para pôr, porque às vezes os cães estão a tentar morder. Apertar, atrás das orelhas. Apertar. E o animal respira perfeitamente e está. Portanto, dependendo de qual é a vossa mão dominante, vocês vão querer pôr o animal numa posição ou noutra. A minha mão dominante é a direita, por isso ele tem que ficar com a cabeça para o dono, para aquele lado, e o rabiosco para o meu. Isso. Tem uma luva, não precisa de ser esterilizada, pode ser daquelas de exame normal. Põe lubrificante não só no indicador, mas no polegar. Já vão ver porquê. Inferem no ânus, primeiro o polegar, e apalpam aqui junto à parede do ânus até começarem a... Eu sei, amor, dói. E sim, a minha cadela pelos vistos estava a precisar. Eu sei. Depois, com o polegar, fazem a mesma coisa do outro lado. Inserem, o segundo dói sempre mais, e espremem, como se estivessem a espremer uma borbulha, até sair tudo. Pronto. Limpam. Pronto. E uma coisa que eu faço, até porque o cheiro normalmente é mau, usam a luva para ficar com o papel e dão um nó, para evitar ao máximo que o cheiro saia. Sim, amor, já está. Já passou, já. Só para mostrar como um animal maiorzinho, pedem ao dono para segurar a cabeça, para ele não bater com a cabeça. Seguram aqui as perninhas e puxam para vocês. Claro que ele vai tentar normalmente levantar logo, porque se vocês seguram as pernas, lá está, com um dedo no meio. Se houver alguém daquele lado, é verdade, era para fazer na sala de cirurgia exatamente por causa disso, esqueci-me. Se houver alguém daquele lado, essa pessoa então vai fazer o que agora? Podes largar 2 segundos, porque eu só vou fazer porque é a minha cadela, eu sei que ela é calminha. Imaginemos que a outra pessoa estava a receber, eu ponho então o meu braço aqui, as mãos aqui, as outras aqui. Por exemplo, já não estou a segurar nada, mas se eu preciso seguro. E se eu preciso também ponho assim, se eu preciso também ponho o meu próprio corpo, o peso do meu próprio corpo em cima do animal, está bem? Se for um animal muito grande, outra pessoa ficará com as pernas, e se estiver a lutar muito, lá está, o mais importante são as de baixo, sempre as de baixo. Pronto.